Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Saúde em Treino e hoje o tema é treino de pernas. Vamos falar tudo sobre treino de membros inferiores, como ele ser mais eficiente, ou seja, como ele dá mais resultado. Ou seja, se tem hipertrofia na perna, dos músculos da perna, seja para você ficar, com a perna mais bonita, porque você está querendo trabalhar essa musculatura, então, membro inferior inteiro, glúteo, quadríceps, posteriores de coxa, toda a musculatura da perna, seja também para prevenir lesões ou para melhorar desempenho. Então, quais exercícios são os mais importantes para se fazer? Vamos abordar isso daqui hoje. Então, quais exercícios são os mais importantes? Quais você tem que evitar? Quais tem algum risco envolvido? E também quais que não servem porque é perda de tempo fazer. Você pode fazer exercícios que trabalham a mesma musculatura, porém, eles são mais completos e tem exercícios que trabalham só uma única musculatura que não ajudam em muita coisa. Então, hoje, a gente vai falar de treino de força para membros inferiores, como ser um treino eficiente e ter uma técnica segura de cada exercício e de cada movimento. Então, eu quero mostrar para vocês hoje como que eu fiz, para um cara que treinava dessa forma aqui, ó, quer ver? Dessa forma aqui, ó, ou seja, não conseguia nem ficar de cócoras, consegui agachar dessa forma. Então, como que eu fiz para eu mesmo, que na época da faculdade eu não conseguia ficar de cócoras, eu caía, eu tentava ficar, eu rolava para trás, eu tinha que levantar o calcanhar do chão. E hoje eu consigo fazer um exercício como esse, descendo, presta atenção aqui nesse detalhe, ó, descendo a linha do quadril abaixo do joelho. E outra coisa que a gente vai discutir hoje, olha como o joelho passa da ponta do pé para eu poder agachar até lá embaixo. Tem gente que fala que isso é perigoso para o joelho, que você tem que agachar, você não pode passar o joelho da ponta do pé. Será? Será? Essa é uma dúvida legal para colocar aí na cabeça de vocês. Então, vou responder, prometo que eu vou responder dentro do conteúdo de hoje. E é o seguinte, Leandro, é só você que faz assim? Não, ó, vamos lá. Esse é meu aluno, há muito tempo já também, há mais de... Ele já tem 6 anos que está comigo, ó, quadril abaixo do joelho também passa da ponta do pé. Eu não lembro dele ter tido dor no joelho em nenhum momento desse período, beleza? Essa também minha aluna tem 74 anos. Ela está fazendo um agachamento que, ó, toca no assento, na cadeira, e levanta. Toca na cadeira e levanta. Também, joelho indo para frente. Quadril, no caso, está na altura do joelho, ou seja, passou dos 90 graus. Outro ponto interessante também. Agora aqui já tem uma aluna que está comigo há menos tempo, mas já está agachando com o quadril abaixo do joelho e também com o joelho passando da ponta do pé. Ela está fazendo um agachamento goblet, ou agachamento cálice, que é segurando o halter aqui na frente do corpo. Não estou falando que eles estão agachando perfeitamente nem nada, o objetivo agora não é definitivamente a gente entrar nessa discussão, então não é isso, mas como que a gente pode melhorar ao longo do tempo, como que a gente pode pegar um bom exercício, como o agachamento, que é um exercício completo, e trabalhar para ir melhorando a técnica, para que você faça bem, porque esse sim é um dos exercícios mais completos que tem, que você precisa fazer se você quer ter resultado. Então, vou trazer aqui para vocês agora, como seria um treino de perna eficiente. Olha só, como que é um treino de perna eficiente? Que cara ele tem? Primeiro, tem que ter grande amplitude de movimento. O que é grande amplitude de movimento? É o joelho ter uma grande flexão, o tornozelo ter uma grande flexão. Então, ó, tornozelo, joelho e quadril tem que ter grande flexão no caso
do treino de membros inferiores, de perna. Lógico, quando a gente estiver falando de membros superiores, é outra história. Mas aqui tem que ter uma grande amplitude de movimento, e essas articulações tendo grande amplitude, fica mais tranquilo de manter a estabilidade da coluna, né? Aqui no caso é um agachamento frontal, onde o peso vai ali nos ombros, na frente do corpo. Então, se eu tenho grande amplitude de movimento, fica mais fácil de manter a estabilidade aqui da coluna. Então, esse é um pré-requisito básico para o seu treino de perna ser eficiente. Vou só dar um spoiler aqui. Quando eu agacho nessa amplitude, eu tenho maior atividade de glúteo. Se eu agacho, né, aquele meio agachamento, que a pessoa não chega, que eu vou só até os 90 graus de joelho, quando eu vou só até os 90 graus de joelho, o que acontece é que meu glúteo ele é pouco ativado. Outro músculo que é pouco ativado nos 90 graus são os adutores, a parte interna da coxa. Várias alunas minhas falam, Leandro, como que eu endureço essa parte aqui, né, essa parte interna da coxa? É só agachar até o fim, é só agachar profundo. Mas não é sair agachando profundo que nem louco. A gente vai ver aqui hoje que tem técnica para isso, tem uma orientação correta para isso, e tem como chegar lá. Né? Eu mostrei 3 casos, em outros vídeos já mostrei caso de outra aluna minha também. Então, assim, pelo menos 4 casos aqui, para quem está acompanhando os meus conteúdos, sabe de alunos meus que agacharam profundo. Mas tem mais do que isso, né? Não preciso ficar trazendo todos os exemplos aqui. Outra coisa, as séries têm que ser até a falha ou pré-falha. O que é isso, Leandro? Pô, Leandro, até a falha, cara, parece que você está falando grego. É o seguinte, quando você vai começar a fazer o exercício, quando você vai começar a fazer o movimento, beleza, começou lá, vamos supor que é uma flexão de braço, que é o que tá mais perto aqui da câmera, tá? Ó. Comecei a fazer lá a minha flexão de braço, e aí eu tô empurrando, chega uma hora, numa dada repetição, vamos supor que seja a 12ª repetição, eu vou tentar fazer força, e eu não consigo mais, e eu tenho que voltar para o chão. Quando você tenta fazer força e não consegue mais fazer a parte positiva do movimento, ou a parte concêntrica, né, do movimento, no caso da flexão é o empurrar, você chegou na falha. A pré-falha é 1 ou 2 repetições antes de chegar nesse ponto. E por que pré-falha? Porque imagina você agachando com peso nas costas. Você está agachando com peso nas costas, aí você chegou na falha, você não tem para onde ir. Você tem que soltar o peso e sair correndo para frente. Então, quando a gente trabalha com peso nas costas, a gente tem que ir até a pré-falha, começar a entender, a perceber quando vai chegar esse momento de falhar e parar 1 ou 2 repetições antes. Como que a gente faz isso? Geralmente, o movimento ele sai mais lento. Então, você empurra, você está num determinado ritmo. Vai chegar num ponto que o movimento vai sair lento, e aí você fala, bom, na próxima ou daqui 2 eu vou falhar, então é melhor parar aqui. Então, para exercícios em que o peso vai nas costas, é melhor fazer dessa forma, beleza? Então, vamos lá. Seguindo aqui, o que mais é importante a gente ter para o treino de perna ser eficiente, ou seja, te trazer resultado? Ter um volume semanal adequado. E quanto que é um volume semanal adequado? Vamos lá. Para quem está começando, eu trabalho por volta de 12 repetições. Por que por volta? Porque tem pessoas que já tem um histórico de treinamento, acompanham rápido, ou tem gente que está acostumada a fazer outras atividades físicas que não o treino de força em si, e ela vai começar a fazer, ela vai ter uma adaptação mais rápida, ou gente que teve um histórico de treinamento. Agora, quem foi sedentário há mais tempo, né, foi muito tempo sedentário, você fala, opa, peraí, às vezes não dá para começar com 12, tem que começar com 9 séries e tudo mais. Então, depende, mas 12 séries é uma mira legal. Então, 12 séries semanais, mais ou menos. Então, o que dá 4 exercícios, 3 séries cada exercício, assim para começar.
né? Assim para começar. Mas não quer dizer que isso é uma regra. Então é uma ideia geral. E o quanto que vai chegar? Tem gente que treina 30 séries na semana, tem gente que treina 20 séries na semana. Aí vai depender de cada caso. Você fala assim, pô, Leandro, como que eu vou saber disso? É simples. Você treina, recupera, está conseguindo treinar, fazer o segundo treino de perna da semana com qualidade, chegando dentro da faixa de repetições que foi determinada para você. Se você está conseguindo fazer isso, se você está chegando dentro da faixa de repetições em todos os treinos da semana, você está dentro de uma faixa, de um volume semanal bacana. Agora, se você treinou um dia, descansou no outro e foi voltar a treinar a perna no segundo ou no terceiro dia e não conseguiu treinar bem, ou seja, faltou força, você teve que reduzir sua carga para conseguir treinar, você não conseguiu fazer todas as séries, alguma coisa desse tipo, opa, tem alguma coisa que está errada, eu não estou conseguindo recuperar. Ou o meu volume semanal está muito alto, ou eu não estou conseguindo regenerar nesse período de intervalo entre os dois treinos. O que é importante para a regeneração? É você se alimentar bem, dormir bem. Então, você tentou, se alimentou bem, dormiu bem, mesmo assim você não conseguiu treinar legal, opa, peraí, então tem alguma coisa que está errada, que está equivocado, talvez o seu volume de treino, ou seja, número de séries, repetições e a carga que você está usando esteja muito alto. Então, a gente tem que adequar esse volume semanal para que você consiga melhorar o seu desempenho ao longo do tempo. Então, começa lá embaixo, vai aumentando, 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 e assim segue, tá? Então, esse é um dos grandes lances, algo que é muito importante. Vamos lá. E outra coisa que eu não entendo que acontece por aí é treino de perna não dá para dividir. Você fala, Leandro, dá para dividir treino de membros superiores, de braços? Dá para dividir o peito, ombro e tríceps, que são músculos do movimento de empurrar, com costas e bíceps. Na verdade, costas, deltoide posterior, parte posterior do ombro, e bíceps, que são os movimentos de puxar. Você dá para dividir em 2 treinos diferentes. Agora, a perna não dá. Você fala, vou trabalhar só adutor e abdutor. Amanhã eu trabalho quadríceps e posterior. Aí no dia do posterior, aí no posterior você coloca um stiff. O stiff trabalha adutor, então o adutor não descansou. Então, treino de perna, você até pode fazer 2 treinos com exercícios diferentes, mas não dá para fazer, não dá para dividir músculo de perna. Você sempre trabalha a perna como um todo. Então, você precisa, sim, dar um intervalo legal, mesmo que você vá fazer um treino diferente de perna, com alguns exercícios diferentes. Então, você tem 2 treinos de perna na semana com exercícios diferentes, você tem que dar um tempo de recuperação muito bom para a perna aí no meio. Não dá para simplesmente dividir. Hoje eu vou trabalhar quadríceps e glúteo. Amanhã eu vou trabalhar abdutores, glúteo médio e adutores. No terceiro dia eu vou trabalhar posterior. Não existe dividir treino de perna, tá? Então, treino de perna sem chance de dividir. Para ele ser eficiente, ele não pode ser dividido. Tem que fazer tudo no mesmo dia. Ou você até pode treinar perna em todos os treinos, fazer um treino completo. Tem vários métodos muito eficientes, aliás, que trabalham dessa forma. Só que isso tem que ser considerado. Então, você não vai fazer lá 20 séries dentro de um treino só. Você vai fazer menos séries e o total dessas 20 séries, ou 25, sei lá quantas for que você for fazer na semana, você vai fazer nos 3 treinos que você vai fazer, por exemplo. Geralmente, 3 treinos cabe bem, né, quando a gente trabalha o corpo todo em todas as sessões, né, não numa única sessão, mas em todas as sessões. Beleza? Seguinte. Tá. E aí o pessoal me pergunta, pô, Leandro, mas agachar profundo... Lá atrás falavam que não era agachar assim era legal, que eu tinha que agachar até os 90 graus, que o meu joelho não tinha que passar da ponta do pé. Eu sei, quando eu estava na faculdade, era isso que foi essa história que me contaram. Era o que tinha de informação na ciência naquela época, era o que os estudos traziam.
fiz faculdade em 2002, nem faz tanto tempo assim, de 2002 a 2005. Então, você fala assim, pô, Leandro, é seguro agachar profundo? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo convencer você. Primeiro, para agachar profundo, você tem que ter os músculos estabilizadores fortes. Então, quem são os músculos estabilizadores? São músculos da coluna. Você vai falar assim, músculos da coluna, o que envolve abdômen, oblíquos do abdômen, quadrado lombar aqui embaixo, todos os eretores da espinha, então toda essa musculatura tem que estar forte. Agora, não é só do tronco, também a musculatura da pelve, do complexo do glúteo. Essa musculatura é fundamental também. Então, glúteo médio, glúteo mínimo, e todos os rotadores externos, principalmente, que o glúteo médio é um dos principais rotadores externos, eles têm que estar fortes e têm que estar bem coordenados também, ou seja, quando você começa a fazer o movimento, você consegue ativar esse músculo. Então, tem que treinar essa musculatura. Por isso que o meu passo a passo, o meu método, com todo mundo que eu pego para treinar, é trabalhar a musculatura estabilizadora no começo, junto com o treino de força já. Então, eu sempre tenho como foco trabalhar essa musculatura estabilizadora, para vir junto com os exercícios principais de força e você ir desenvolvendo essa capacidade de fazer exercícios com uma boa técnica. Porque não basta só dar, quer dizer, em vários casos basta só dar o feedback, ou seja, só falar para a pessoa e a pessoa corrige. Mas se você tem esse músculo forte, as chances de você precisar de feedback são menores. E a segurança que você vai ter para as suas articulações, ou seja, para não machucar nem músculos e nem articulações como lombar, quadril, joelho, você tem menos chance, porque os estabilizadores estão funcionando bem. Tá? Então, para mim, esse é um dos pontos importantes, né, e fundamentais do trabalho. Agora, vamos lá. Outra coisa, a técnica do movimento tem que ser boa. É verdade que, na maioria dos casos, quando a gente ensina a técnica, né, a pessoa já consegue fazer bem feitinho. Então, quando você dá um feedback, ou seja, quando eu vejo e falo, ou quando a pessoa tem um feedback por vídeo, qualquer que seja o tipo de feedback, ela consegue corrigir bem. Na maioria dos casos, ou seja, mais de 50% dos casos resolve desse jeito. Agora, isso não impede que eu tenha essa musculatura estabilizadora forte para aguentar o tranco. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você vai aumentar o peso, ou você vai colocar um peso que antes não estava ali, estava fazendo com o peso do corpo, e aí a gente vai acrescentar um tipo de carga. É um dos princípios do treinamento, não precisa ter medo, isso vai acontecer naturalmente, e você vai ter condição para isso se estiver seguindo um método passo a passo. Quando você acrescenta peso, nós temos uma outra variável que muda o seu equilíbrio e também vai dificultar a sua técnica, porque tem mais peso. Então, por isso que o trabalho de orientação técnica, né, de fazer o movimento do jeito certo, junto com o de fortalecimento de estabilizadores, é fundamental para segurar, para que você consiga manter essa boa técnica quando começar a colocar peso, quando começar a colocar, né, peso extracorporal, que a gente fala, seja kettlebell, anilha, halter, qualquer um deles. Beleza? Seguinte, e o joelho? Ele vai até os 90? Ele só pode ir até os 90? Opa, vamos ver. Esse artigo aqui saiu em 2013, tá? Então, quem quiser, fica à vontade para procurar. Ele saiu em 2013, ou seja, já tem 7 anos já. E ele foi ver justamente como que o agachamento, o joelho e a coluna se comportavam no agachamento profundo, né, em relação a 90 graus, agachamento até 90, que a maior parte dos estudos só estudava até os 90 graus. E aí, isso com peso também, peso do corpo e com peso extracorporal. E olha só que bacana, eles descobriram que para o joelho, quando você agacha até 90, você tem um maior ponto de compressão. Então, a transição nos 90 é o pior lugar que existe. Até os 80 graus é tranquilo, e depois dos 100 graus começa a ficar legal também.
Mas, Leandro, tem pressão ali na patela até os 100 graus? Então, imagina que essa é a minha patela, aqui a minha mão é a minha patela, e que aqui é o fêmur, que é o osso da coxa, tá? A patela é aquele ossinho da frente do joelho, esse daqui é o osso da coxa. Então, quando você agacha, uma coisa aperta na outra. Quando está em 90, está num ângulo que tem um ponto pequeno, uma grande pressão num ponto pequeno. Então, você tem, né, então uma grande força numa área pequena. Então, você tem muita pressão aqui. Agora, quando você passa dos 90, quando você baixa dos 100 graus, tem a mesma pressão, a mesma força, só que distribuída numa área maior. Então, a pressão não é tão grande, porque a força está lá sim, mas é distribuída numa área maior da patela. Então, tem menos pressão, tem menos compressão entre fêmur e patela. E também você tem vamos dizer assim, né, você estica, né, todos os tendões, músculos, pele, todo aquele tecido que está em volta do joelho, e isso alivia essa compressão. Então, é mais seguro agachar profundo para o joelho do que agachar até 90 graus. Então, olha só, isso é uma quebra de um paradigma antigo aí, que a gente tinha, né? Fala, puta, só posso agachar até aqui porque é seguro para o meu joelho e tal. Não. Se você tem algum problema no joelho, até 80 é bem tranquilo, e se você tiver com tudo bem fortalecido, dependendo do que for que você tem, você pode até chegar aos 100 graus, não tem problema nenhum, mas sem passar, né, não pode parar nos 90 e subir. 90 é melhor evitar. Não vamos demonizar também, agachar uma vez até 90 graus, ninguém vai machucar o joelho. Não é isso que acontece, né? O que machuca é fazer muito e várias vezes, então é um volume muito alto que machuca. Vários dias, às vezes meses, repetindo aquilo dali de uma maneira errada. Se acontecer uma vez, você fizer uma série meio ruim, isso não necessariamente vai te machucar, beleza? Então, seguindo, e será que pode passar da ponta do pé ou não pode passar da ponta do pé? Então, o que será? Teve um cara, um tal de Scamilla aí, que estudou isso, né? Ele colocou um monte de fio, de pontinho brilhante aí, tá vendo? Na verdade, esse é para fazer um tipo de análise, né? Biomecânica. E ele estudou, olha só que legal, esse agachamento aqui, que é aquele agachamento que o pessoal fala, que é super seguro fazer, que é fazer encostadinho na parede, ficar ali paradinho, ó, tá vendo? E também esse outro aqui, que é a figura B, com o joelho passando da ponta do pé. E aí ele comparou esses daqui com a figura que está do outro lado, que é agachar num pé só, segurando o halter na mão. Ó, tá segurando o halter na mão aqui, ó. E agachar com um pé só, olha, e o joelho passando da ponta do pé. E aí, o que será que aconteceu? Qual foi o resultado dessa brincadeira? Eu vou contar agora. O resultado foi, por incrível que pareça, que agachar num pé só, com o joelho passando da ponta do pé, teve menos compressão entre fêmur e patela, como eu falei para vocês, já expliquei aqui, do que agachar encostado, né, ou encostada na parede, com o joelho para trás da ponta do pé. Então teve mais compressão encostado na parede, com o joelho para trás da ponta do pé, ali em 90 graus, lembra que eu falei para vocês, 90 graus, do que agachando num pé só. Provavelmente, a teoria dos autores, né, a teoria, né, porque pô, eles viram que de fato a compressão é menor. Por quê? A explicação que eles chegaram é que quando a gente faz o agachamento daquele jeito, a gente tem que flexionar mais o quadril. Dá uma olhada aqui, ó. A gente flexiona, tem uma grande flexão de quadril, e isso alonga esses músculos de trás da coxa, né? E isso vai fazer com que diminua a pressão, a compressão que existe ali no joelho, enquanto que aqui, ó, não há grande flexão de quadril. Então, a musculatura do glúteo, dos posteriores de coxa, não ajudam aqui o joelho, por isso que a compressão é maior, o trabalho fica todo no quadríceps. Então, quando a gente agacha de maneira livre, a compressão é menor. Então, esse é um grande barato da coisa, né? Você fala assim, pô, Leandro, quer dizer então que agachar profundo é melhor do que agachar 90 graus? Sim. Quer dizer então
que agachar, o pessoal fala, eu tenho um problema no joelho e tal, aí vai lá e coloca a pessoa encostada na parede, fica aí sentadinha na cadeirinha imaginária de castigo aí para trabalhar o quadríceps. Isso é pior para o joelho do que fazer um agachamento. Então a gente tem que prestar atenção, porque já está aí, o estudo está aí desde 2013, aquele primeiro, né? Esse segundo que eu mostrei desde 2009, tem 11 anos de estudo, 12 anos agora vai fazer o estudo, então, já faz tempo que está aí. Então a gente já tem informação, e eu já trabalho com isso há muito tempo também. Então dá para perceber que esse é o caminho, né? O caminho é estudar e aplicar. E esses estudos são totalmente aplicáveis, né? Não são teoria por teoria, não saiu da cabeça de alguém, a pessoa foi lá e testou. Por isso que prestar atenção na ciência é sim importante. Seguindo, né, quanto tempo demora? Olha só, varia. Então, por que varia? Porque cada pessoa é de um jeito. Não adianta eu querer falar para você que em um treino você vai agachar profundo, ou que você vai agachar profundo só depois de 2 meses. Não sei, vai depender da história de cada um, da genética de cada um. E tem algumas pessoas, muito poucas, que não vão agachar profundo, e tá tudo bem. A gente encontra alternativas para essa pessoa. Legal, mas são poucas que não conseguem isso, são realmente poucas que não conseguem, beleza? Então a maioria entre 4 e 8 semanas já está fazendo um agachamento profundo legal, se bem conduzido, se bem trabalhado, mas não existe uma pressão. Tem gente que às vezes em uma semana já começa a agachar profundo, e tem gente que demora mais. Então assim, não tem muito... vamos dizer assim, não tem muita receita de bolo, então o treinamento não tem receita de bolo. A gente segue um passo a passo para falar, legal, agora você está com um músculo forte que está aguentando, um abdômen que está aguentando pelo menos 30 segundos na prancha, 3 séries de 30. Que bacana, agora você tem um glúteo forte que está fazendo uma ponte legal, está estabilizando legal. Então agora vamos começar a aumentar um pouco a amplitude do agachamento, beleza, então a gente vai seguindo um passo a passo, seu músculo está assim, esse está assado, bacana, fechou legal, agora a gente pode seguir com movimentos mais complexos como o agachamento. Lembrando que o agachamento não é o único, né, não é o único exercício para a perna. Eu vou mostrar todos os principais, pelo menos, aqui hoje, beleza? Então é o seguinte, vamos lá. Por que é importante treinar dessa forma, né, com movimentos amplos até a falha? Primeiro, por segurança nas articulações, tá? Então, é mais seguro para a sua articulação treinar assim. Segundo, por economia de tempo, porque você vai ver que você não vai precisar fazer um monte de exercício de perna, você vai precisar fazer alguns que são mais completos. Então, você gasta menos tempo treinando. Isso é essencial para mim, pelo menos. E segundo, porque quanto mais amplo o exercício, maior a hipertrofia e maior o ganho de força. Então, já é um baita de um negócio treinar desse jeito que eu estou falando para vocês. Podem acreditar, né? Então, como que você vai melhorar na prática os treinos de perna? Primeiro, tirando esses exercícios aqui, Cadeira adutora, tá? Aquela de fechar. Você põe a perna por fora e fecha. Por que você vai tirar? Ela é ruim? Não. Ela não é nem anjo, nem demônio, nenhum dos dois. Para algumas pessoas, às vezes, é necessário usar. Mas, na maioria dos casos, quando você agacha profundo, você trabalha adutor. E quando você faz um exercício como o terra romeno, você também trabalha os adutores. Então, não tem necessidade de você fazer um exercício só para adutores. Então, esse é um ponto importante. Nem anjo, nem demônio. Cadeira abdutora. Cadeira abdutora é ruim? Trabalha os abdutores. Como eu já falei em outros momentos, ela trabalha uma porção do glúteo médio que é rotadora interna, e a gente tem que dar preferência para trabalhar a parte dele que é rotadora externa. Então, não tem muito sentido fazer a cadeira abdutora, né? Não é que ela é ruim, mas a gente tem que dar preferência para a rotação externa. E a gente trabalha bem os glúteos, trabalhando também com movimentos mais amplos, tanto nos exercícios como o terra, quanto nos exercícios como o agachamento. Então, não tem muito por que trabalhar cadeira abdutora
sendo que outros exercícios de core também, como o ostra, prancha lateral, enfim, uma série deles também já trabalham essa musculatura. Então não tem por que trabalhar. Agora, esse daqui tem que tirar. Eu falo com toda tranquilidade. Por que tem que tirar? Ah, mas Leandro, olha lá, presta atenção, se liga, ó. A amplitude não é grande, ó. Olha o ângulo do quadril aqui, ó. O ângulo do quadril não é grande, quer dizer que vai trabalhar bastante o glúteo. Vai ter uma hipertrofia grande de glúteo. Legal. A custo de quê? A custo do seu quadril. Porque aqui o quadril, né, o osso do quadril, ali de encaixe do fêmur no quadril, né, que é a cabeça do fêmur, vai bater na cápsula ali, né, na parte, no acetábulo, que é a parte óssea que está na sua pelve para ele encaixar. Então ele vai bater ali e vai acabar machucando. Ficou com dúvida? Procura meu vídeo sobre quadril, treino de força para quadril. Está bem explicadinho lá, com imagem, com tudo. Então, não é legal por causa disso. E se você olhar o joelho, não tem um grande grau aqui, né? Ele chega perto de 90 graus também, ó. Então não é um exercício muito bom, não. É um exercício que tem outros que fazem o que ele faz até melhor, como o agachamento e o levantamento terra, que são dois exercícios ótimos. E esses outros exercícios não te dão o risco, não tem o risco que esse exercício tem. É aquela coisa, né? Você tem duas praias para escolher. Numa tem lá tubarão, né? E já teve ataque de tubarão. Na outra não tem tubarão e nunca teve histórico de ataque de tubarão na vida. Você vai nadar em qual praia? Eu, pelo menos, vou na que não tem tubarão. É isso. Agora, se você quer ir e mergulhar na que tem tubarão, beleza, é só se fazer esse exercício aí que é a mesma coisa. Tá? É o mesmo tipo de decisão. Para mim, não faz sentido nenhum, meus alunos também não fazem. Bacana? Legal. Então, vamos lá. Quais exercícios fazer somente em casos específicos? Cadeira extensora. Ah, Leandro, por quê? Porque não tem muito por que trabalhar o quadríceps separado do posterior, porque eles trabalham juntos no dia a dia. Então, quando você vai sentar e levantar de uma cadeira, quando você vai andar, quando você vai correr, esses músculos trabalham, a parte da frente e de trás da coxa trabalham juntos. Então, não tem por que você ficar treinando os dois separados, né? É uma questão funcional mesmo. Aí você fala, legal, Leandro, mas eu estou numa fase inicial, quero começar a fortalecer o quadríceps, porque eu estou com um déficit de força aqui, a gente avaliou, viu que você está com déficit de força. Bacana. Como que você vai trabalhar? Você vai trabalhar isso daí de 90 a 60 graus. Então, ó, imagina que sua perna está aqui apoiada, né, no banquinho, e aqui é a parte que vai subir do joelho, certo? Então, aqui só pode ir até os 60 graus e voltar, porque aqui não tem compressão entre fêmur e patela nenhum. Você chega até o ponto máximo de produção de força, né, que é o pico de torque que a gente fala, e você consegue gerar uma hipertrofia do quadríceps para recuperar essa força. Isso é mais feito na fisioterapia. Então, provavelmente, quando você chegar para um personal trainer, para um professor de educação física, você já não vai precisar fazer a cadeira extensora mais, a não ser que esteja num momento em que os dois profissionais estejam trabalhando juntos e eles vão conversar para chegar, né, para entender qual é a sua necessidade. Agora, se não, não tem por que fazer. Então, esse é o caso específico, beleza? Agora, e a cadeira flexora, porque tem outros exercícios também que são muito bons e mais completos do que a cadeira flexora. Lembrando que a gente tem que dar uma atenção para esses músculos que são os posteriores de coxa. Tem que dar uma atenção legal para eles, sim, porque nem sempre o agachamento, o próprio levantamento terra não vão trabalhar tão bem esses posteriores de coxa assim. Então, a gente tem que lembrar de colocar exercícios como o terra romeno, ou stiff, dentro da rotina para trabalhar especificamente essa musculatura aí. Tem outros também, exercícios que trabalham ela de maneira mais específica, dei só um exemplo aqui. Legal? Então, para quem são os exercícios? Primeiro, para qualquer pessoa, a não ser que esteja em fase de reabilitação ou tenha uma restrição médica. Aí você já tem que ver com o médico e com o fisioterapeuta, beleza? Para qualquer idade, então, já
tive aluno de 12 anos a 81 anos, dá para trabalhar, de 81 agachava, tá? Então, meu aluno de 81 anos agachava e agachava profundo, sem problema nenhum, beleza? Dá para sedentário fazer? Dá, é só evoluir com calma. Não adianta querer agachar com peso nas costas de primeira, porque isso não vai acontecer, não dá certo. Então a gente tem que construir um caminho para chegar lá, e é possível, a maioria das pessoas consegue. A maioria das pessoas consegue. E experientes, principalmente experientes, tá? Então, experiente tem que trabalhar os exercícios. Só dá para ser chamado de experiente, né? Ou seja, uma pessoa avançada em treino se ela agacha com peso e se ela faz um levantamento de terra com peso. Se ela não consegue fazer esses dois exercícios, não dá para chamar essa pessoa de avançada em treinamento de força, tá? Então, não tem nem como chamar. É isso. Simples assim. Legal, vamos para os exercícios. Agora eu vou mostrar os exercícios para vocês. Quais são, né? O que fazem, quais são suas rotinas, o que eles comem, onde dormem. Vamos lá. Seguinte, primeiro e mais importante de todos é o agachamento e suas variações. Eu vou mostrar aqui o agachamento com peso no corpo e algumas variações também. Então, qual é a técnica do movimento? Então, como que a gente trabalha a técnica do agachamento? Isso que é o mais importante. Sempre começa dos pés para a cabeça, tá? Então, primeira coisa, você tem que estar bem fixa no chão, tem que estar bem estável, equilibrado no chão. Então, ó, os pés afastados, mais ou menos na distância da pelve aqui, beleza? Então, mais ou menos na distância da pelve, pode ser um pouquinho mais. É muito difícil conseguir agachar profundo com o pé totalmente paralelo. A maioria das pessoas precisa deixar a ponta do pé um pouquinho rodada para fora. Esse é o meu caso, tá? Esse é o meu caso, pode ser o seu também, mas não é uma regra absoluta. Então, existem diferenças de pessoas para pessoas. E como que tem que estar distribuído o seu peso? O pessoal que fala que não pode passar o joelho da ponta do pé, ou quando a gente falava que não podia, a gente mandava jogar todo o peso para o calcanhar. Então a pessoa às vezes até tirava a ponta do pé do chão e isso simplesmente não funcionava. O seu pé tem que estar distribuído na sola do pé toda. Então entre calcanhar e ponta de pé. Só que ao agachar profundo, a tendência vai ser todo o peso ir para a ponta do pé, se você ainda não tem a coordenação bem definida. Você tem que manter esse peso no calcanhar também. Então, para agachar tudo, o peso tem que ficar mantido no calcanhar também. E aí sim, né, você vai conseguir estar bem estável no chão e fazer um agachamento bem feito. Outra coisa, aí a gente vem para o joelho e quadril. Tem que fazer uma força no quadril aqui no glúteo, como se eu quisesse rodar o meu joelho para fora, afastar o meu joelho um do outro um pouquinho, mas sem perder nada do contato do pé do chão. Porque se eu fizer isso demais, a parte do meio do meu pé levanta. E isso não pode acontecer, ela tem que estar bem apoiada também. Então eu vou fazer essa força para o lado, e aí quando eu descer, o meu joelho vai lá no meu terceiro dedo do pé, ó. Dedão, segundo dedo, terceiro dedo, e aí fica estável lá no terceiro dedo do pé, ou seja, ele nem vem para dentro, nem quando eu desço e nem quando eu subo. Então, essa é uma técnica importante do agachamento. E a outra parte aí é a base. É pelve, né, quadril, coluna. Manter a coluna ereta, com a sua posição neutra. Então, essas são as curvas da minha coluna. Eu vou tentar manter essa posição neutra até embaixo. O que é comum acontecer é a minha lombar. Lá embaixo, quando ficar bem profundo o agachamento, ela ficar um pouquinho mais reta, isso não tem problema. O que não pode acontecer é ela inverter. Ela tem uma curva de lordose nesse sentido, ela não pode formar uma curva no sentido oposto lá. Isso não pode acontecer. Então, fez tudo que eu estou falando, desceu, bacana, legal, e subiu. Essa é a técnica do agachamento. Última coisa, cabeça, olhando para frente. Então, encaixa bem a cabeça e você vai olhar como se estivesse olhando para o horizonte. É isso, porque você vai manter a cabeça olhando adiante, vai te ajudar a manter o equilíbrio e vai te ajudar também
a manter a postura. Então, equilíbrio e postura com o foco. Então, a gente tem que ter um foco, como se estivesse olhando para o horizonte, né? Ou seja, algum ponto do chão que dê para ver a parede e o chão ao mesmo tempo, se você estiver num lugar fechado, beleza? Então, essas são as orientações. Aí você vai falar, pô, Leandro, mas eu vou colocar peso, bacana. Então, eu vou pegar peso aqui, ó. Se o peso vai na frente, o que acontece? Primeiro que as orientações são as mesmas. Nada muda, as orientações são as mesmas. Então, colocou lá, se o peso vai na frente, eu tenho que fazer esse peso cair perto do meu pé. Se eu tiver com uma barra, a barra tem que cair dentro do meu pé. Mas esse peso é maior que a barra. Então, ó, então a minha coluna, ela vai inclinar menos para frente. Agora, se eu colocar o peso atrás, esse peso também tem que cair no meio do meu pé. Então, minha coluna vai inclinar um pouco mais para frente. Mas, tanto em um quanto em outro, ela mantém as curvas dela. Tanto em um quanto em outro. Tanto em um quanto em outro mantém as curvas. Esse é o mais importante. Então, essa é a técnica do agachamento. Tem que repetir, até ficar bom. Então, não adianta querer ficar bom em agachamento sem fazer. E tem uns educativos, tem uns exercícios mais simples que vêm antes também. Hoje não é a ideia passar por eles, por todos eles. É mostrar quais são os principais exercícios do treino de perna. Segundo exercício, recuo. Recuo é um passinho para trás. Então, olha só, vou dar um passo para trás e agachar, depois subir. O pessoal costuma fazer o afundo, né? Aqui, ó. Então, põe o pé lá atrás, desce, até encostar o joelho no chão e sobe. Se você reparar um pouquinho, dependendo do jeito que você fizer o afundo, você vai fazer um 90 graus de joelho aqui, o joelho não vai para frente, você flexiona pouco o quadril. Por isso que eu não gosto de afundo. Tá? E quando você termina o movimento, você não estende joelho e quadril totalmente. Por isso que eu não gosto de afundo. Porque o movimento para ter hipertrofia ele precisa ser completo e amplo. Então eu prefiro fazer o recuo. O recuo da seguinte forma. Pé inteiro no chão, apoiado do mesmo jeito que o agachamento. Distribuído é a mesma coisa. Distribuído igualmente na parte da frente e na parte de trás. Joelho tensionado para fora, linha do terceiro dedo do pé. Você vai dar um passinho para trás e agachar. Para os iniciantes, joelho 80 graus, quadril mais alto que o joelho e volta. Para quem está começando é isso. Então, ó, descer um pouquinho e volta. Para os mais avançadinhos, vai agachar até embaixo e voltar. Por que fazer isso, né? Por que fazer o movimento completo? Porque quando você faz esse movimento completo, você está trabalhando toda a amplitude do joelho, do tornozelo e do quadril. Então, trabalha toda a amplitude até embaixo e volta. E o peso é 95%, 98% na perna que está parada na frente. Beleza? Então, só para você ver aqui de frente, ó, como que fica o joelho tensionado para fora, pé inteiro no chão. Ele vai lá na linha do terceiro dedo e volta. Os braços livres, tá? Ah, Leandro, dá para colocar peso? Dá para pegar o halter na mão, dá para colocar barra na frente, dá para colocar barra nas costas, dá para trabalhar de várias maneiras. Tá? Então, dá para fazer na academia livre. Começou a ficar leve, começa a colocar peso, não tem problema nenhum, é só aplicar sobrecarga. Terceiro exercício, subida no banco. Vou pegar aqui rapidinho uma cadeira. Então, olha só. Talvez eu fique sem cabeça no vídeo. Você vai precisar de um banco fixo, tá? Estável. Essa cadeira é a mais estável que eu tenho aqui, por isso que eu vou mostrar. Espero que ela não quebre. Não vai quebrar, não. Então, ó, como que é a subida no banco? É a mesma orientação do recuo. Peso no pé todo, joelho tensionado para fora, lá no terceiro dedo do pé. E aí, você vai, inclina o corpo para frente um pouquinho, sobe. E desce controlando o movimento.
qual que é um ponto importante aqui, que também é importante no recuo? Não deixar a sua pelve entrar. Então, sua pelve não pode rodar, ela tem que ficar de frente para onde você está. É isso daqui, ó. Tá, então peso bem distribuído na sola do pé toda. Joelho, tensiona para fora para o joelho ficar estável na linha do terceiro dedo do pé. Pelve para frente. E você tem que inclinar. Então, quando está embaixo, o seu quadril está para trás e o seu tronco um pouco para frente. Para você ter, equilíbrio para fazer. Diferente do que eu fiz aqui agora. Olha de lado. Então, ó, olha de lado. Joga o quadril para trás, joelho para frente, peso bem distribuído no pé todo. E é assim que vai ficar. Então, você pode fazer soltando o peso no chão quando você descer, ou quando você estiver mais avançado, ou avançada, você só vai tocar no chão e subir de novo. Só toca no chão e sobe de novo. Tá? Já é um exercício que fica bem mais difícil. Dá para colocar peso? Dá para segurar o halter na mão, dá para colocar barra na frente, barra nas costas, dá para fazer de todo esse jeito, mas é mais difícil, porque está num pé só, em cima de algum anteparo, né? Em cima de um banco. Então, acaba ficando mais difícil de fazer isso. E por último, é o agachamento búlgaro. O que é o agachamento búlgaro? Esse exercício aqui, ó. É muito parecido com o recuo, né? E a subida no banco. Também é unilateral. Então, você vai ficar com o pé bem fixo no chão. Você vai colocar o peito do pé, a ponta do pé, em cima de um banco atrás. Esse, como você está com o pé apoiado, está mais estável, é até mais fácil de acrescentar peso. Então, por isso que eu acho que ele é um exercício legal de fazer. E aí, você vai agachar também com 95, 98, a maior parte do peso na perna que está na frente. Quase nada no pé de trás, ele só serve como equilíbrio. Então, agachou o máximo que der e subiu. Ah, mas é iniciante e tal. Agacha até 80 e sobe. Agacha até 80 e sobe. Já está mais avançado, está com a musculatura estabilizadora forte e tal. Ah, vai até embaixo, até praticamente o joelho que está suspenso encostar no chão e volta. Tá? Então faz o movimento completo. Lembrando, peso bem distribuído na sola do pé, joelho tensionado para fora, calcanhar apoiado no chão, joelho para frente, quadril para trás, seja nos 80 graus ou no movimento completo. Beleza? É isso aí. Então, esses foram os exercícios que eu chamo, né, e não fui eu que inventei isso, de dominância de joelho, né? Ou seja, a maior parte, né, a grande parte da angulação envolvida no movimento está no joelho. O principal músculo envolvido geralmente é quadríceps e glúteo. Agora a gente vai para a dominância de quadril. Então a gente vai para a dominância de quadril. Eu só vou passar minha cola para frente aqui. Boa! E aí nós vamos passar rapidamente por esses exercícios que são os principais também. Então são um total de 8 exercícios que eu vou mostrar aqui. Bora! Levantamento terra, que nada mais é do que tirar o peso do chão. É isso? Então como que você vai fazer? Independente do que você tiver, se for a barra, se for um saco de areia, como é o meu caso, se for um halter, você tem que estar com o centro de gravidade sempre perto do que tiver ali, né, do que você for tirar do chão. Então, se você tiver com a barra, você vai enfiar a ponta do pé debaixo da barra. Tá? Então, se você tiver com o saco de areia, tenta chegar com a ponta do pé na lateral. Com o halter, a mesma coisa. Ó, peso bem distribuído no pé todo. Também vai flexionar o joelho para frente e o quadril para trás, tá? Só que a diferença agora é que a gente vai angular muito mais o tronco. Então, eu vou precisar fazer muito mais força para manter a postura da minha coluna. Não é que você tem que ficar estendido, não é isso.
Ó, ao descer, você tem que fazer mais força para manter a postura natural da coluna. Vai descer, vai segurar, então pegou. Você pode até soltar, ó, soltou, pegou. Acerta a posição, sempre olha para o horizonte também. Não é para hiperestender a cervical, mas põe o seu olhar no horizonte, mexe as pernas sem mexer as costas, e aí finaliza o movimento estendendo totalmente o quadril. Ombro tem que cobrir totalmente o peso quando você vai começar a descer e quando você vai começar a subir. Ó. Os ombros cobrem o peso. Ombro cobrindo o peso. E aí quando passa do joelho, a gente estende totalmente o quadril. É mais ou menos dessa forma também, com barra e com halter. Esse aqui está mais parecido com o terra com halter. Tá? Com a barra vai mudar um pouquinho, porque a barra tem que passar do joelho ali. Infelizmente, eu não tenho barra para mostrar aqui agora, mas qualquer dia eu faço um vídeo específico com barra. E aí, a gente tem também, então, ó, peso bem distribuído na sola do pé, tudo igual. Então, a gente vai fazer agora o RDL, que é o terra romeno, também conhecido como stiff. Né? Alguns falam que tem diferença entre um e outro, mas para mim, tudo é a mesma coisa, tá? Qual que é o terra romeno? A diferença é que a gente não vai flexionar o joelho para tirar o peso do chão. Aliás, a gente pode até começar com o peso na mão. A gente só vai manter uma leve flexão de joelho para fazer o movimento. Então, pés bem apoiados, mais paralelos, né? Não precisa ser muito rodado para fora. Às vezes o agachamento, tem algumas pessoas que rodam bem o pé para fora. Não precisa ser muito rodado para fora, tá? Mesmo se você no agachamento faz isso. Então, pés quase paralelos, peso bem distribuído no pé todo, joelho tensionado para rodar para fora, dá uma leve flexionadinha e agora o ombro passa da mão, passa do peso, o peso vem perto do corpo e o ombro passa do peso e volta. Então, vem perto do corpo, o ombro passa do peso e volta. O que é muito importante no terra romeno, assim como é no terra? Eu tenho que manter esse peso perto de mim. Então eu tenho que fazer essa força aqui com o braço, ó. Tenho que fazer essa força aqui com o braço. Ativar o meu grande dorsal, essa musculatura aqui que chama grande dorsal. E isso vai aliviar muito peso na minha lombar. Então, por quê? Porque primeiro, o peso está alinhado com o meu centro de gravidade, e segundo, porque eu estou ativando o músculo que sai daqui, da lombar, que é o grande dorsal. Então, ó, você pode até fazer essa experiência. Quando você tiver com o peso aqui, joga o peso para frente e olha o tanto de carga que vai na lombar. Aí você traz o peso para trás de novo e compara. Se você quiser fazer, mas não fica fazendo direto não, para não machucar a lombar, tá? Então, ó, desceu bem, sente alongar bem a musculatura, mantém a coluna estendidinha, bonitinha, e volta. Tem que segurar essa posição neutra. Uma dica legal aqui é sempre no ponto mais baixo estar com o pulmão cheio. Porque se tiver com o pulmão cheio e o abdômen ativado, é mais fácil de manter a postura da coluna, a postura do tronco. Beleza? Agora só tem mais dois, que são, na verdade, o terra unilateral e o RDL unilateral. O terra unilateral é da seguinte forma: você vai manter o pé bem apoiado, só a pontinha do pé atrás no chão, pode fazer sem o pé no chão também, mas só a pontinha do pé atrás no chão, e vai buscar esse peso no chão para levantar. Então, ó, chega com o pé o mais perto possível, no caso do saco de areia, encostando o pé nele ali, só a pontinha do pé atrás do chão, joelho para frente, quadril para trás, e eu cubro, lembra disso, ó, cobrir o peso com os ombros. Eu vou pegar lá no chão, o movimento começa com a perna e termina estendendo. Então, ó, ombro tem que cobrir o peso, e aí eu desço com a perna. Estendo a perna, termino de estender quando o peso passa do joelho. Ó, passou aqui, o ombro cobriu, vai até o chão. E eu estou fazendo com o peso batendo no meu pé, justamente para ele estar mais alinhado no meu centro de gravidade. Então é assim que fica. Agora eu vou mostrar de frente, só para você ver o alinhamento do joelho, como é que fica. Ó.
lá no terceiro dedo do pé. Para quem está começando, esse exercício pode ser feito sem peso. Começa tocando a canela e volta. Depois tocando o tornozelo e volta. E por fim, tocando o chão e volta. Beleza? É isso aí. E por último, o terra romeno, o RDL, que vem a Romanian Deadlift, né? O levantamento de peso morto, que chama romeno, estratégia romena, que é sem flexionar, né? Sem flexionar muito o joelho. Então, posso começar com o peso na mão, peso bem distribuído na sola do meu pé, não deixo o peso ir para o calcanhar, nem ir totalmente para a ponta. Aqui o mais comum é o peso ir totalmente para o calcanhar, e aí você vai ver que o seu quadril vai lá para trás, tem que ficar com o peso aqui na ponta do pé, o joelho você vai flexionar um pouquinho, deixa a ponta do outro pé que não está participando encostada no chão, aí você vai descer, mantendo o joelho tensionado para fora, e passa os ombros da linha do peso, né? E volta. Então mantenha o peso encostado em você e passa os ombros para frente, mantendo a postura da coluna. Esse exercício você também pode fazer sem peso, dessa forma aqui, certo? Tentando chegar, ó, o mais longe possível com a mão aqui, mas sem flexionar. Um erro comum, o pessoal chega aqui, quer alcançar, flexiona. Não é essa a ideia. A ideia é trabalhar a força dos posteriores de coxa e glúteo. Então esse é um exercício excelente para posterior de coxa e glúteo. Então esse foi o RDL. E agora, Leandro, como que faz? Como que fica o treino? Como que fica o treino? Olha lá, olha lá. Então, vou mostrar como que vai ficar o seu treino. Deixa eu só chegar aqui, ó. Boa. Então, é o seguinte. O seu treino vai ser legal você fazer, né, aproximadamente 12 séries por semana, tá? Então, começar com 12 séries e dependendo do seu condicionamento físico, do quanto você se adaptar e aumentando isso daí, pode ser que você precise treinar mais vezes por semana para conseguir fazer mais, mas para os primeiros objetivos e para bons resultados, 12 séries basta, né? E aí, para os experientes, vai depender do quanto que você consegue recuperar. Quem quer hipertrofia, geralmente tem que aumentar isso. Para quem quer continuar tendo hipertrofia, porque já vai conseguir ter com isso, mas depois vai precisar de mais esforço. E para quem quer, por exemplo, rendimento esportivo e tal, não precisa aumentar muito, tá? Então, rendimento esportivo, prevenção de lesão, não precisa aumentar muito. Vai depender realmente do objetivo. Então, organização do treino. Eu organizei 3 vezes por semana para um treino de corpo todo. Então, eu vou colocar aqui só os exercícios de perna, mas dá para fazer de maneiras diferentes. Então, o treino A seria o primeiro treino, agachamento, 3 vezes até a falha, de 16 a 20 repetições, então até a pré-falha, né? Então, ter uma carga, ou peso do corpo, ou com algum pezinho, dependendo de quem você é, para algumas pessoas já é um peso maior, para fazer de 16 a 20 repetições e chegar na pré-falha entre 16 e 20. Depois recuo, também 3 vezes até falha ou pré-falha, se tiver com músculo com peso nas costas é pré-falha, se tiver com peso na mão ou com peso do corpo é falha. 16 a 20 repetições. E terra, que é de quadril, 3 vezes até a falha. Que o terra, o peso geralmente está na mão, então se falhar não tem problema. Desde que tenha uma boa técnica, certo? Treino B, repete o agachamento. Vai para a subida no banco, aí é unilateral. Faz uma perna, faz a outra, descansa. 3 séries também até a falha. E depois vai fazer o terra romeno, ou RDL, unilateral. Também 3 vezes até a falha, porque o peso está na mão, desde que consiga manter uma boa técnica. E no treino C, então lembrando que no treino A e no treino B, você também fez exercícios de membros superiores, de core, enfim.
Então, estou passando só a parte de perna. E no treino C, fazer agachamento búlgaro, que é unilateral, 3 vezes também até a falha ou pré-falha, dependendo de onde tiver o peso. E o RDL, que é dominância de quadril, 3 vezes até a falha de 16 a 20 repetições. Beleza? Então, chegar na falha, ter um peso para você chegar na falha, perto dessas repetições aí. Bom, é isso que eu queria falar para vocês. Agradeço muito a atenção de todos, você que chegou aqui até o fim comigo. E é isso aí, te vejo no próximo vídeo ou nas redes sociais, por onde a gente se cruzar. Valeu!